A paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora, que bênção mais uma vez estarmos juntos para pensar o Evangelho de Jesus Cristo. Como eu sempre digo, essa é uma bela oportunidade para pensarmos o Evangelho de Jesus na expectativa de crescimento, de maturação e criando em nós aquele quebrantamento, aquela intimidade, o relacionamento que o Evangelho tem como proposta. A experiência é algo que começa, né? Toda a vida cristã começa com uma experiência, mas nós não vivemos das experiências, nós vivemos das relações que temos com o Senhor e da intimidade que temos com Jesus Cristo. E isso, a nossa escola bíblica, ela tem papel fundamental na elaboração, na construção e, como eu gosto muito dessa palavra, na maturação desses momentos da igreja e com o Senhor. Hoje nós estamos aqui para pensarmos junto a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Baseado nessa estrutura, o que nós queremos hoje é trazer uma proposta simples, mas que vai definir ou vai nos ajudar a construir o pensamento para a sua aula, para que você transforme a tua aula numa aula extremamente prazerosa, bem aplicada, e que isso desenvolva na igreja o desejo de frequentar a escola bíblica. Eu sempre digo que todos os grandes pensadores que hoje permeiam, principalmente em meio à língua portuguesa, todos têm uma linguagem única, despertaram o interesse pela teologia, pelas escritas teológicas a partir da escola bíblica. Todos eles foram exatamente criados e frequentavam as suas escolas bíblicas. E isso, então, é maravilhoso e faz parte do crescimento. A lição de hoje vai tratar exatamente nessa célula que dá origem a tudo isso. Nós entendemos que a salvação vem do Senhor Jesus pela graça da cruz e ela é dispensada à criatura pelo poder da fé que leva o homem a um arrependimento e aí ele é regenerado e vai vivendo, é justificado em Deus e então vive uma vida de santidade. Esse é o indivíduo que tem uma alma e esta alma teve um encontro com o Senhor. Esse indivíduo, ele volta para essa célula que nós chamamos de família, sendo ele de origem cristã, de berço, ou seja ele aquela pessoa que foi encontrada pelo Evangelho já na sua idade madura, ela tem exatamente um local onde ela é o seu porto seguro, onde ela habita, onde na verdade é a nossa maior identidade. Porque muitas das vezes exercemos certos cargos, certas atribuições em alguns lugares, e às vezes é muita responsabilidade, às vezes é só formação, às vezes nós fazemos isso pelas experiências que adquirimos, às vezes não nem por dom, nem por talento, mas por capacitação, porque o homem ele pode ser capacitado a desenvolver, e ali ele não se identifica, e ali realmente ele às vezes nem é feliz. Mas voltando para casa, é no seu lar, é em meio à sua família, em que na verdade ele é quem precisa ser e é verdadeiramente esse ser humano. E quanto ao Evangelho, isso tem uma finalidade maravilhosa, porque o Evangelho vai aparar as arestas e vai endireitar a criatura para que essa família tome um corpo diferenciado. Se ela é boa, ela se tornará melhor, ou ela manterá a conduta enquanto família, mediante as repreensões, ensinamentos e o amor do Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que têm uma família que precisa melhorar ou está em construção, no Evangelho ele será trabalhado, tratado, melhorado. E esse momento extremamente maravilhoso chamado família, ele tem toda a sua orientação e organização, bem como conduta, nas linhas, ou como eu gosto de dizer, sobre o chão do Evangelho. Então, a família ela é o início de tudo.
Porque antes de sermos qualquer coisa, antes de darmos qualquer passo enquanto sociedade, antes de darmos qualquer passo enquanto igreja, instituição, aonde a eclesiologia trabalha e aonde nós vamos adquirindo, né, através dos nossos dons e talentos, os nossos cargos, os chamados, tudo isso. Antes de tudo isso, nós fazemos parte de uma microigreja, se eu posso dizer assim, ou de um organismo espiritual chamado família. E a lição desse momento, ela trabalha exatamente com a preocupação de fragmentar as ideias que estão divididas em 3 polos, que é o polo onde o homem tem essa responsabilidade, aonde a mulher tem essa responsabilidade e aonde os filhos têm esta responsabilidade. Só que não são responsabilidades isoladas, elas têm uma responsabilidade enquanto indivíduo e estão intimamente interligados enquanto graça do Evangelho. Ele tem a sua santidade, a sua busca enquanto indivíduo, e tem o reflexo dessa busca, e tem o reflexo dessa conduta enquanto coletividade familiar. E, na verdade, isso acontece na família, e isso, então, vai ser transferido para a igreja, não que exista, na verdade, seja uma sequência. Eu estou enumerando assim por conta de que eu sempre digo que a igreja é o lugar onde nós passamos, e eu gosto muito de olhar esse pelo prisma do Primeiro Testamento, aonde Deus e o templo estava acima de qualquer coisa na vida humana. Ali, verdadeiramente, nós temos uma igreja completamente missional, se poderíamos chamar assim, esse povo do Primeiro Testamento, onde Deus é o primeiro lugar. Então, eu vou entender sempre que saímos do organismo ou da célula chamada família, vamos à igreja e depois à sociedade. Então, essa triangulação vai definir tudo, porque enquanto família nós estruturamos, crescemos e vamos gerindo e digerindo aquilo que a palavra vai nos orientando enquanto culto doméstico, enquanto o que ouvimos na nossa igreja, enquanto nossos filhos estão nas escolas bíblicas, e depois, enquanto igreja, nós vamos fazendo essa coisa cíclica de ir buscar, de receber, de ser transformado, de passar por mudança, uma coisa que nós chamamos de processual. E a sociedade, na verdade, é e tem que ser o grande beneficiário de tudo isso, porque um homem transformado, uma mulher transformada, um filho transformado, é uma sociedade curada, uma sociedade melhor, uma sociedade de condução extremamente melhor do que nós temos presenciado. Então, a preocupação exatamente com a família é nas origens, é na verdade onde tudo é tratado, onde tudo vai se delinear, onde tudo acontece de forma organizada. O autor vai trabalhar exatamente com esses 3 polos, esse homem, essa representatividade de Cristo, de um amor que vai desencadeando, de cuidado, a esposa basilarmente chamando de essa comparação com a igreja, e os filhos, na verdade, o resultado de tudo isso. Então, o que o autor diz é extremamente interessante. Você está em casa e depois você vai acompanhar, você forma exatamente essa ideia dentro desses moldes. Mas o que eu quero conversar contigo hoje exatamente é aquilo que vai nos ajudar a partir da leitura do texto dessa lição bíblica, você conseguir nortear o teu pensamento e com isso você introduzir essa aula. Então, o que nós queremos pensar é o que poderia anteceder exatamente essa descrição desse homem. Isso tudo está travado exatamente nesse relacionamento, porque exatamente vai dispensar a partir da pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo é, na verdade, o grande carro abre-alas de todo o pensamento do Evangelho. E, na verdade, é dele, é da sua figura que parte todos os moldes de conduta e todos os moldes de avanço enquanto tudo. No caso especial, ele está falando de família. Então, quando abre a ideia, ele vai dizer o seguinte: assim como Cristo ama a igreja, o homem ama a sua família.
começa pela sua esposa, e aí os filhos, frutos de tudo isso, eles seguem as correntezas desse amor. Esse amor é como um tsunami que vai crescendo e vai então chegando a todos. Então, eu preciso partir da seguinte coisa: a minha base é parar para refletir nesse Cristo, no homem chamado Jesus Cristo, que vai processar nas suas experiências de um andante sobre esta terra, a partir do próprio sistema familiar que ele teve, do crescimento com seus pais e irmãos, e depois a implantação da fala do Evangelho, né, aquela coisa embrionária de uma fala de transformação, de uma fala que estava dissolvendo a religiosidade paterna, estava introduzindo uma salvação direta, sem mediação, sem um intervalo, sem alguma coisa que pudesse fazer uma estrutura física para acontecer. Era uma ação de quem recebe Jesus, recebe a salvação. A partir disso, esse Jesus se torna exatamente esse modelo, porque o amor em que ele dispensa é um amor de cuidado, um amor de salvífico, um amor de revelação, de aproximação, um amor que desnuda o coração. Porque eu tenho que pensar exatamente quem eu sou enquanto papel que tenho como marido, como pai, a partir do momento em que eu olho para mim mesmo e enxergo em mim Jesus Cristo, que me deu um amor que me desnuda, onde eu tenho liberdade com Ele de conversar, que eu tenho liberdade de abrir o meu coração, que eu tenho liberdade de repousar sobre esse amor de uma forma que Ele me dá tranquilidade, paz, confiança de poder ser quem eu sou. Então, o marido, esse homem, ele é exatamente o reverberar desta figura chamada Jesus Cristo, que na esposa ele revela exatamente esse sentimento, esse dom, e ela começa a enxergar nele, enquanto carne, exatamente alguém de porto seguro, alguém de confiança, alguém que dá para transmitir, alguém que ela sente reciprocidade no amor. Ama porque é amada primeiro. Ama porque entende que ali realmente é o depositário desse sentimento. Aquela figura chamada marido é o depositário desse coração, desse sentimento, dessa vida. Então, quando o autor vai fazer essa comparação aqui, ó, de papel do líder, da família, depois ele vai falar de um amor como esse elemento primordial, e ele vai falar do cuidado do marido. Na verdade, ele vai referenciar exatamente alguém chamado Jesus Cristo, que convidou essa igreja para se tornar a sua esposa, a amou de forma extraordinária e incomparável e doou a sua vida por ela. Mas doou para quê? Para que ela fosse resgatada para sempre. Não tinha como perder mais. Não há um divórcio nessa relação, porque essa relação ela é blindada do divórcio, porque a morte de Jesus Cristo foi um resgate perpétuo. Na humanidade existe uma frase: até que a morte os separe. No casamento de Jesus e a igreja, a morte não separa, a morte une. E então, esse símbolo de cuidado, de carinho, de amor, de exemplo que Jesus Cristo é exatamente o que o marido recebe do Evangelho para poder, então, ser essa figura a qual está estabelecido que o amor do Evangelho de Cristo para a sua igreja é uma referência do homem casado para com sua esposa por todas as diretrizes que você conhece e que a lição vai te orientar para que você consiga compor a tua ideia. Esse marido, ele ama, ele cuida, ele se preocupa, ele resgata, ele conhece, porque Jesus conhece o coração da sua igreja, Jesus conhece o sentimento, e nós não estamos falando, irmãos, de algo espiritual, a qual ele é Deus, Senhor, e conhece o íntimo. Eu falo de relacionamento,
Eu falo de alguém conhecer alguém de forma relacional e que percebe que aquela expressão, a tristeza, que aquela expressão, a angústia, que aquela expressão há um sentimento de abandono, que aquela expressão há um sentimento de incertezas, desesperança. Quando alguém se relaciona com alguém de forma, principalmente um homem e uma mulher casados, intimamente eles se relacionam, por ser uma carne, ser isso um segmento e um cumprir da Escritura, nós conhecemos o nosso cônjuge, a gente sabe do sentimento, a gente percebe que alguma coisa não está bem. Desta mesma forma como Cristo assiste a sua igreja e cuida dela e vai olhando, ao me ver, me percebe e sabe dos meus sentimentos, assim o marido precisa então, antenado nesses escopos, ele olhar, perceber, cuidar, amparar, orientar, ensinar, fazer todas as diretrizes que precisa ser feito para que essa unidade, esse casamento, essa relação seja extremamente linkada ao propósito do Evangelho, que é esse exemplo, que é essa tipologia. Então, esse marido, ele é exatamente essa representação. Depois, o autor vai trabalhar exatamente com o que nós chamamos da esposa. Ele vai dizer que a conduta da crente como esposa. Então, ele vai transferir exatamente a ideia de que há uma reciprocidade. Não, muitas das vezes a gente ouve palavras de ensinamentos como que se isso fosse alguma coisa que fica secundariamente para a esposa e ela vive isso de uma forma paliativa ou circunstancial ou dependente do momento. Não. A gente precisa entender que isso é uma situação ou é um sentimento de reciprocidade. Assim como o marido ama a esposa ama o seu marido. Esse sentimento não é algo que ele pode ser pesado ou medido, porque, na verdade, ele acontece de forma igualitária. O que acontece, que muitas das vezes é mal compreendido, é que a forma com que a gente expressa isso, às vezes, parece mais profundo, mais carregado de sentimento, ou, melhor dizendo, com dimensões maiores do que o outro. Mas isso é por conta de demonstração, porque sentimento é algo extremamente interiorizado, e que ele não pode ser mensurado. Lógico que nós aconselhamos sempre aos jovens casados, aos medianos e principalmente já aqueles avançados, é que mantenham isso, é que mostrem e demonstrem sentimento para que não pese isso numa relação onde parece que um tem mais do que o outro por conta de demonstração. E é então sempre importante, sempre instigando e aconselhando essa relação ser uma relação que ela não pese muito para um lado nem para o outro. Por quê? Porque essa esposa ama esse esposo pelo que ele é. Pelo que ele é. Exatamente por ter lhe conquistado. A igreja ama Jesus Cristo porque Jesus Cristo lhe conquistou. Lhe tirou de um estado de miserabilidade, de morte e pecado e aí fez esposa, noiva. Essa ama por isso, ama pelo cuidado, pelo carinho, porque é um sentimento que cresce mediante tudo isso. Então, essa esposa é considerada exatamente essa igreja que sente esse achego, essa aproximação do seu esposo, o seu cuidado, o seu carinho, esse amor que só desenvolve. Existe essa relação, né, desse momento que é uma relação de que ele a ama e ela respeita, e ela está introduzida nas câmaras do seu amor, parece que está em uma escala abaixo, mas não é um amor autoritário, não é déspota, é um amor de igualdade, é um amor de cuidado. Quando essa referência de cabeça, essa referência de submissão, não é uma referência de submissão, de maus trato, na verdade, objeto de alguém parideira, um objeto de prazer, como a sociedade
pintou no longo da sua história e até hoje em alguns lugares e ainda algumas sociedades, principalmente tribais, ainda que estão espalhadas pelo mundo, existe. Não. Não é disso que o Evangelho... Se há alguém que libertou, se há alguém que deu uma fala nova à mulher, se há alguém que deu uma nova característica e deu voz para a mulher, foi o Evangelho de Jesus Cristo. Já lá no primeiro século, nós já tínhamos as mulheres como Dorcas, como Priscila, umas referências nesse Evangelho, com voz, com títulos. Há quem chama de profetisa, porque falava em nome de Deus, era um instrumento de Deus. Então, o Evangelho veio dar novas cores e novos ares. Nós temos uma sociedade deturpada, uma sociedade diabólica, onde alguns segmentos sociais e políticos dizem que o Evangelho ele é radical, que ele é machista, mas isso é a voz do demônio, porque você e eu que estamos inseridos no Evangelho e que realmente somos esposos a partir dos moldes de Cristo, a partir dos moldes da relação Jesus e igreja, nós entendemos que não é isso. Vivemos uma vida de igualdade, ela tem voz, opina, cuida, tudo é dividido, tudo é pensado juntos, e aí realmente o amor é trabalhado nas mesmas dimensões, no mesmo fulgor e com as mesmas propriedades. Então, essa esposa, ela é, na verdade, uma referência dessa igreja pela figura que ela é, esposa. Porque a figura dela feminina representa a palavra e ela é uma característica de esposa porque ela recebe esses cuidados, ela foi escolhida para ser essa esposa, como a maioria das vezes nós cortejamos e escolhemos a companheira e muitas das vezes não há nem aquele sentimento de começo, mas a convivência, o relacionamento, o conhecimento faz nascer no coração dessa esposa um amor incomparável e que não pode ser destruído por qualquer coisa, aonde o próprio texto só comente a separação física pode tirar a força desse amor. Então, essa esposa é exatamente o que o autor vai trabalhar, que ela é um conceito de submissão dentro dos conceitos de aprendizado, glorificação e conduta de alma e vida, enquanto igreja e enquanto esposa. Ele vai falar da condição da mulher cristã exatamente quando vai tratar de todos esses, principalmente é bom que você entenda que vai tratar exatamente dela como uma vida santa, uma vida que ama, sabe das suas responsabilidades enquanto esposa, enquanto mulher dona de casa, enquanto mãe, extremamente ajudada, porque Jesus não criou a igreja e abandonou e deixou com peso, não. O Espírito Santo é ajudador, então o marido ajuda na casa, nos deveres, nos filhos, tudo isso faz parte exatamente de um bloco que o Evangelho nos ensinou a ser. E aí ele faz essa referência devido ao marido enquanto amor, enquanto obediência, enquanto carinho, enquanto respeito à responsabilidade. Porque, na verdade, você vai ver que é algo mútuo. Nós respeitamos a nossa esposa pela autoridade que ela tem no lar como mãe, e ela nos respeita na autoridade que temos no lar enquanto pai, enquanto, às vezes, provedor. E esses são respeitos mútuos que caminham juntos sem que um seja mais do que o outro. Porque essa é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é um instrumento de igualitário, que são almas. Porque o Evangelho não enxerga a sexualidade de uma pessoa. O Evangelho enxerga alma. E essas almas estão salvas. Na carne, vivem como um casamento marido e mulher. Saindo da carne, são duas almas que vivem a graça salvadora pelo chão da santidade, chamado Evangelho de Jesus Cristo. Lógico que o resultado desse relacionamento são os filhos. E os filhos vêm como resultado de tudo isso. E os filhos vão herdar o DNA. Os filhos são gerados a partir dessa relação de amor e eles recebem esse DNA de amor. E eles recebem também o DNA espiritual, porque são
criados no moldes da palavra, são criados sobre aquilo que o Primeiro Testamento diz, que eles são ensinados num caminho de verdade, de retidão. A série de ensinamentos que nós encontramos nos livros sapienciais bíblicos estão inseridas exatamente na preocupação que a mãe tinha em orientar o seu filho, em instruir o seu filho, onde o pai tinha em instruir o seu filho. Por isso que a palavra Torá, ela é traduzida para o português como lei, mas se você vai olhar ela é uma instrução, ela é um ensinamento que ficava muito próximo aos Mishlei, que é os provérbios, como instrução de uma mãe a um filho. Assim na tenda, já desde uma tenra idade, ensinando a se conduzir como um cidadão. E isso é extensivo a culturas e entra também no Evangelho. Então, os filhos são resultados dessa união, DNA do amor e DNA da espiritualidade. Um filho que olha nos seus pais exatamente esse exemplo, que tem neles exatamente essa imagem, essa referência, eles serão conduzidos por um lugar de verdade. Aí alguém sempre me questiona nessa fala, e os que se perdem, e os que se deixam, e os que perdem o rumo? Essas são responsabilidades pessoais de uma vida adulta, mas nós entendemos e ficamos em paz, porque sabemos que aqui dentro, na alma deles, o Evangelho, nos escaninhos do ser, o Evangelho está extremamente guardado. E quando a necessidade, quando a vida precisar, ela sabe aonde vai lá e vai buscar. Porque a graça de Deus, ela não envelhece, a graça de Deus não perde sua cor, não perde o seu tom. Está lá atuando de forma maravilhosa. Então, como filho, ele vai dizer que é uma responsabilidade dos pais, porque, na verdade, irmãos, eu digo que o Evangelho não é o que eu prego, o Evangelho não é o que eu canto, o Evangelho não se define no discurso, o Evangelho é vida. O Evangelho é vida. Porque hoje mesmo você percebe muitos discursos, muitas mensagens, muitos cantos e nada de vida. Para isso está aí os escândalos que não deixam mentir. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é vida. O Evangelho de Jesus Cristo é exemplo. E então, se há uma coisa perfeita em meio à conduta familiar, meio enquanto crente que tem uma família, é o teu exemplo de pai e de mãe. É o teu exemplo de crente. É os moldes. Se está uma coisa hoje que faz a diferença, é o exemplo. Então, o chamado aqui, quando o autor vai dizer que essa responsabilidade é de ser exatamente o exemplo. E aí, naqueles princípios básicos, essenciais do Evangelho. Quais são os princípios básicos e essenciais do Evangelho, Tony? Orar, ler, ter um diálogo com os filhos, ter um diálogo em família, ter uma mesa. Uma mesa, na verdade, é o instrumento da comunhão do teu lar. Ter um lugar de assento, principalmente a mesa. A mesa é talvez uma das maiores referências do Evangelho. O Evangelho principalmente roda em torno da mesa. Há uma série de referências sobre a mesa no Evangelho e ali é um instrumento de aproximação. Então, esse pai e essa mãe precisam ser exatamente esse exemplo. E eles não constroem isso, porque isso eu quero que você guarde no teu coração e transmita isso. Isso não é que você mostre para eles, porque há uma diferença. E a criança não desenvolver, ela começa a perceber o que você quer mostrar e o que verdadeiramente você é. Meus filhos saberiam, né, como sabem, hoje estão adultos, aquilo que eu queria mostrar e aquilo que verdadeiramente eu sou. O convite do Evangelho não é demonstrar, é ser exatamente crente. Eu gosto dessa palavra. Ela no passado foi pesada, a minha geração sofreu com essa palavra, mas ela hoje soa muito melhor do que tantas outras nomenclaturas que existem por aí, porque ela continua com o mesmo peso, sabe, que tinha naquele tempo de perseguição, onde eles mangavam da gente, mas seus filhos precisam saber que você, que a sua esposa é crente, que o esposo, que a esposa, os pais são crentes em Jesus Cristo. E o que eles fazem não é para que eles vejam, eles só estão vivendo e eles estão aprendendo. Viva o Evangelho e eles aprendem. E aí,
ele vai dizer que essa conduta dos filhos é requerida por Cristo e depois vai falar do mandamento com a promessa. A conduta vai ser requerida porque Jesus é justo. Ele não vai requerer aquilo que ele não passou. E então um filho é requerido do filho uma vida, uma conduta, obediência, porque na verdade você vai ver que é um desenrolar. Assim como Jesus amou a igreja, o esposo ama a sua esposa, a esposa ama o seu esposo e ambos amam os seus filhos. É, na verdade, um desenrolar de tudo isso. Esse filho, ele ama, ele tem uma condução, ele está bem apresentado, ele está vivendo. Por quê? Porque essa responsabilidade que ele chama aqui de conduta vem daquilo que ele tem aprendido junto da Igreja do Senhor Jesus, nas nossas escolas bíblicas, e isso é fundamentado e é funcional na família, lá entre os pais, entre as pessoas da casa que professam o nome de Jesus Cristo. E a promessa é, na verdade, aquilo que é um resultado da Bíblia. A Bíblia nos promete vida santa, aproximação, intimidade com Deus e, no futuro, uma eternidade. Para um casamento que ama, para um marido que ama a esposa e a esposa ama o marido, uma vida de felicidade, uma conformidade, de achego, de satisfação carnal, tudo isso são resultados. Com os filhos, sendo obediente, vão construir verdades eternas no coração, terão já o DNA da graça, porque a salvação chega para eles pelo conhecimento do Evangelho e pelo exemplo dos pais, e tem promessas do Senhor de uma vida melhor e aí até de uma vida mais longa. Isso tudo, lógico, dentro da vontade do Senhor, pelaquilo que a presciência de Deus já determinou para a vida de todos nós. Então, essa é uma triangulação onde tudo acontece de forma simples, mas extremamente conceitual. Amo minha esposa me ama, os nossos filhos, resultado dessa união, também são amados, e esse amor passa por Jesus Cristo, esse amor é fundamentado no Evangelho, esse amor é orientado no Evangelho, esse amor é sarado no Evangelho, esse amor essas arestas são tiradas. Se o mal quer visitar, se o mal quer denigrir o amor, se o mal quer inserir a sua malignidade onde o amor se torna carnal simplesmente, onde ele quer ser pulverizado para outras coisas, o Evangelho está ali para nos orientar, nos tratar e não permitir que essa unidade familiar se deteriore em meio a tudo isso que você conhece. Então, é exatamente a conduta do crente enquanto família, é a conduta do crente enquanto evangelho. A conduta do crente enquanto família é a conduta do crente enquanto entendimento das leis de Deus. A conduta do crente enquanto família é o resultado daquilo que ele vive, daquilo que ele aprende e daquilo que ele produz pelo evangelho, no evangelho de Jesus Cristo. A minha oração é que você consiga dizer tudo isso dentro da tua forma, dentro das tuas características, baseado nesses momentos a qual nós estamos juntos aqui pensando e mais auxiliado ainda pelo escopo que a revista está trazendo, você consiga dizer coisas que vão ficar no coração, tanto para a tua casa, quanto para a casa dos nossos irmãos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Que Deus vos abençoe, que seja uma aula maravilhosa, que você saia dessa aula assim com aquele sentimento de realização, de que conseguiu transmitir bem, que foi muito proveitosa, que ficou no coração da família, dos irmãos, esse momento maravilhoso. Deus abençoe esse dia da aula, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu momento e que você possa interiorizar o Evangelho para poder produzir vida no Evangelho. Que a graça de Jesus Cristo mantenha os nossos corações em crescimento, em bênção e em família com a graça da salvação. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.